E aí galera, essa aqui é a nossa aula 2 de Introdução às Ciências Físicas 1, parte 2 da disciplina. A gente vai dar continuidade aqui ao que a gente já estava estudando na aula 1. Bom, na aula 1 a gente fez uma introdução no que são vetores e como trabalhar com eles. Agora a gente vai entrar na parte que a gente chama de cinemática vetorial, a descrição do movimento em termos de vetores. Bom, o primeiro passo é distinguir o que são grandezas vetoriais, grandezas escalares. Bom, grandeza vetorial ela é uma grandeza que depende do seu módulo, direção e sentido. Um exemplo de grandeza vetorial que a gente estuda em cinemática vetorial é o nosso deslocamento. E o que seria o nosso deslocamento vetorial? Bom, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, um ponto C. E eu quero chegar até o ponto C passando por um ponto B. Qual seria o meu deslocamento vetorial de A até C? Bom, eu primeiro vou de A até B, então realizo um deslocamento de A até B, de B para C, e eu chego no meu objetivo. Então, nosso deslocamento vetorial nesse caso, ele vai ser representado por um vetor que vai de A até C. E o nosso vetor AC, ele é a soma vetorial do vetor AB mais o vetor BC. E o que são grandezas escalares? Lembrando aqui, velocidade também é uma grandeza vetorial, porque você precisa do módulo dessa velocidade, ou seja, um número que represente essa velocidade. Você precisa saber em que sentido está essa velocidade e em qual direção está essa velocidade para ela ficar bem definida. E o que são grandezas escalares? São grandezas que não precisam nem de direção nem de sentido para ficar bem definida. Um exemplo disso é a altura, saldo da sua conta, são exemplos de grandezas escalares. Você não precisa nem de direção nem de sentido para que essas grandezas fiquem bem definidas. Bom, sabendo disso, agora a gente precisa diferenciar vetor de deslocamento de trajetória. Então imagine que eu tenho uma partícula qualquer que descreve
uma trajetória de A até B. Bom, o nosso vetor de deslocamento, a gente já viu, ele é um vetor que liga o nosso ponto de origem ao nosso ponto de chegada. Então, o que seria a nossa trajetória? Basicamente, em termos mais simples, é o desenho que essa partícula faz no plano. Então, a nossa trajetória é esse desenho que ela faz aqui. Então, deslocamento é diferente de trajetória. Bom, um outro conceito muito importante que a gente estuda em cinemática vetorial é o vetor posição. E a gente chama ele de R. O que seria o vetor posição? Bom, para isso a gente precisa de um sistema de eixo cartesiano como referencial. E a gente precisa fixar nesse sistema de eixo cartesiano o nosso sentido positivo. Então, para cima é positivo, para a direita é positivo. E eu tenho aqui uma partícula que descreve uma trajetória qualquer de um ponto A até um ponto B. O que seria o nosso vetor posição? Basicamente, o nosso vetor posição é um vetor que liga esse ponto, um ponto qualquer que está contido nessa trajetória, até a origem do nosso sistema de eixo cartesiano. Então, nosso vetor posição, que representa a posição no ponto A, é o vetor RA. Analogamente, o vetor posição que representa a nossa posição no ponto B é o RB. Agora, lembrando os conceitos que a gente viu na aula 1 de como trabalhar com vetores, perceba que eu tenho um vetor projetado em Y que eu vou chamar de RAY. E que no eixo X eu tenho um vetor projetado de RA que eu vou chamar de RAX. Perceba também que se eu transladar esse vetor projetado RAY para a direita, eu noto que o meu vetor posição RA ele é descrito como a soma vetorial do vetor projetado em X e do vetor projetado em Y. Lembrando também que eu posso reescrever esse vetor em termos de suas componentes x e y, e que eu tenho aqui uma inclinação θ em relação ao eixo x. Então, como que eu escreveria esse vetor RA em função de suas componentes x e y? Bom, basta lembrar como a gente encontra essas componentes. Então, a nossa componente em x, RAX, a gente vai calcular da seguinte forma. Lembrando lá da aula 1, como o nosso vetor projetado RAX é adjacente ao ângulo θ, então
eu vou usar o cosseno de θ. E pela definição de cosseno de θ, a gente tem que cateto adjacente sobre a hipotenusa, logo o nosso RAX vai ser o módulo do nosso vetor posição RA vezes o cosseno de θ. Analogamente, o nosso vetor projetado, a nossa componente em y, vai ser dada por... Perceba que o nosso vetor projetado, quando transladado para a direita, ele fica oposto ao ângulo. Então a gente vai usar o seno de θ. Utilizando o mesmo raciocínio que a gente utilizou para a componente em x, a gente conclui que o nosso RAY vai ser RA seno de θ. Então, reescrevendo esse vetor RA em termos de suas componentes, aí a gente tem o seguinte: a nossa componente em x vale RA cosseno de θ. Perceba que o nosso vetor projetado em x, ele tem o sentido para a direita, no eixo x. Então a gente mantém o sinal e multiplica esse módulo pelo vetor unitário, mais o módulo da nossa componente em x, em y, perdão, o nosso vetor projetado em y tem sentido para cima, então ele é positivo, então mantém o sinal. Então, essa expressão nos dá o nosso vetor posição RA em termos de suas componentes x e y. Lembrando que esse carinha aqui, ele nos diz o módulo do nosso vetor projetado em x, esse vetor unitário, ele nos diz qual é o sentido desse vetor. Esse carinha aqui nos dá um módulo do nosso vetor projetado RAY. E esse carinha aqui nos diz qual o sentido. Beleza? Bom, só que nem sempre a gente vai trabalhar com os vetores posições. Então a gente também precisa aprender a expressar o vetor de deslocamento em função de R. Então a gente precisa escrever D, que é o nosso vetor de deslocamento, em função de R. Como que a gente faz? Bom, de novo, a gente desenha um eixo cartesiano. Fixa um sentido positivo. E eu tenho, nesse sistema de coordenada, uma partícula descrevendo uma trajetória qualquer, que vai de um ponto A até um ponto B. Bom, primeiro, eu sei que o vetor que liga o ponto de origem ao ponto de chegada é o nosso vetor de deslocamento. E eu sei também que o vetor que liga um ponto qualquer da trajetória até a origem, ele é o nosso vetor posição. Então, nesse caso aqui, em A, eu tenho RA,
Em B eu tenho RB. Eu tenho RB. Agora perceba uma coisa. Se a gente pegar aqui e traçar uma paralela a esse vetor D, e traçar uma paralela ao vetor RA, note que eu tenho dois vetores aqui. Porém, nesse caso, esse vetor aqui é o vetor D. Então, se eu quero somar o nosso RB, ou seja, nosso RB com esse vetor aqui, o que eu percebo? Que esse vetor aqui, ele é exatamente o oposto de RA. Ele tem, pela regra, pela definição das propriedades do paralelogramo, a gente tem os lados paralelos, o módulo desses lados paralelos são iguais. Então, se ele tem módulo a mesma direção, porém sentido oposto ao de RA, ele é o oposto de RA. E perceba que nesse caso aqui, o nosso RB, ele é a soma de D com menos RA. Perdão. A gente tem aqui o vetor RA para cima. Então, pela definição de soma de dois vetores, então a gente tem aqui um vetor RA, a origem dele ligada ao final do vetor D. Então, o vetor que liga a origem de D até o final de RA é exatamente o vetor soma desses dois vetores. Então, RB é igual a soma de D mais RA. Passando esse RA para o outro lado, a gente conclui que o nosso vetor de deslocamento ele é a soma de RB com o oposto de RA. Logo, o nosso vetor de deslocamento em função de RB, em função dos nossos vetores de deslocamento, é RB menos RA. Bom, galera, esse foi os conceitos básicos de cinemática vetorial. Na próxima aula a gente já começa a ver o que é vetor velocidade, vetor aceleração, e a gente inicia o estudo do nosso movimento unidimensional e bidimensional, e como que a gente usa esses conceitos que estudamos hoje para descrever esses movimentos. Beleza? Até a próxima.